Tudo bom. Tem vendedor aqui? É. Alguns não deram muita bola, né? Vocês perceberam, né? E aí, galera, que prazer estar aqui. Estou me sentindo praticamente no Conselho de Medicina da ONU. Né? Nunca dei uma palestra tão imponente assim, né? Estou praticamente me sentindo sendo julgado por vocês a qualquer momento. Vocês vão pegar o microfone e vão me reclamar alguma coisa. Tá tudo certo. Aí você falou Bom, que tá tudo certo. para quem não me conhece, eu sou Alfredo Soares, sou empreendedor. Trabalho com vendas desde os 17 anos de idade. Quero contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Atualmente sou cofundador do G4 Educação, que é uma escola de negócios para empreendedores. Quem conhece o G4 aqui? Quem já é aluno nosso? Dá para vender hoje aqui, então. Ótimo. Já dá uma motivada diferente, né? A gente, empreendedor, tem que buscar motivação, né? Bom, vou contar a história para vocês rapidinho, então, só para contextualizar de onde veio o meu conhecimento, de como eu comecei a minha carreira profissional, como é que eu fui parar em vendas, né? Vendas, normalmente, é aquela profissão que a mãe sempre pede para o filho vagabundo trabalhar. Né? Normalmente, quando você tem um filho ali que é meio do fundão, a mãe vê você com 17, 18, fala, não vai dar em nada. Aí a mãe sempre fala assim, pô, bota meu filho para trabalhar, ele pode ser até vendedor. Né? Normalmente a história começa assim em vendas, né? Só perde para marketing, né? Porque marketing, quando pede para trabalhar com marketing, normalmente é o cargo de sobrinho. Alguém tem sobrinho aí trabalhando como marketing? Tem um ali, né? Sempre tem. Marketing normalmente é você dá um jeito na tua família, bota o sobrinho no marketing. Bom, e a história é a seguinte, galera. Vou contextualizar rápido só para vocês entenderem. A minha história profissional, ela começou com 17 anos de idade, eu fui fazer vestibular. E quando eu fui fazer vestibular, eu fiz aquele teste vocacional. Já fizeram teste vocacional? Serve pra porra nenhuma, né? E eu lembro que naquela época, o teste vocacional, ele falou assim, a mulher que foi no meu colégio fazer, ela falou assim pra mim, você vai ser um comunicador. Eu, na época, eu não tô brincando, eu chamei a mulher, a professora que fez o teste, falei, professor, deixa eu falar, na minha resposta aqui veio comunicador. Quando eu tenho que apresentar o trabalho do colégio, a minha pizza vem na barra da camisa. Eu fico com vergonha. Como é que a minha profissão, meu dom, tá dando comunicador, pô? Eu tenho diarreia antes de apresentar trabalho em grupo, pô. Tem condição. Depois inventaram o Botox, agora resolveu, mas até então eu ficava realmente todo suado. E aí eu comecei a chegar naquela fase ali. Eu tenho 37 anos, então há 20 anos atrás era muito simples a dinâmica, né? Você começava a fazer 16, 17, o teu pai ele já não te dava nem mais bom dia. A tua mãe só jogava na tua cara que o vizinho passou no vestibular público. Essa era a relação dentro de casa. Era aquela pressão, né? E aí, você passou por isso também? Né? Não tinha bom dia. O Henrique do terceiro andar passou no FRJ. E você? Né? E eu, sempre aquele aluno nota 7, nunca repeti, mas sempre passei ali com 2 provinhas final. O carioca malandro. Né? Na hora que tinha que dar o gás, colava. Era a melhor solução. E aí, cara, eu lembro de eu chegar pro meu amigo, né? Começou aquela pressão de se inscrever no vestibular, que você vai se inscrever para quê? E aí eu lembro que eu optei por um caminho mais inteligente ali que eu podia naquele momento. Eu fiz a grande pergunta da minha vida, eu cheguei pro Caio Barros, que era o meu amigo, e falei, é mais fácil entrar em quê? Esse foi o meu teste vocacional. E aí ele falou assim, olha, ano passado foi educação física, mas ficou muito famoso. Esse ano é oceanografia. Eu falei assim, bom, eu adoro praia, oceano, então alguma coisa é legal. A grafia a gente aprende depois. Me apliquei para oceanografia. Não passei. Detalhe da história, esse meu amigo hoje é oceanógrafo em Boston. Loucura, né? Sorte que eu dei certo, senão eu tava puto. E aí, eu tento passar no vestibular, não passo no vestibular, e tenho que dar essa notícia para o meu pai, para minha mãe. Só que quando... E era uma pressão, né? Porque era assim, não tinha como esconder, porque ficava meio que público que todo mundo tinha nota e tal. E eu lembro da minha mãe falando, e aí, meu filho, e aí, qual é a nota? Eu falei, calma, mãe, quando eu chegar em casa eu conto. Porque eu tinha que treinar, eu jogava polo aquático no Fluminense. Quando eu chego no Fluminense para treinar,
aquelas coisas da vida, né? Do destino, do universo. Alguém aqui acredita em universo? Ó, vocês são astrólogos, hein? Quem faz astrologia aqui todo ano para passar a Revolução Solar? Tô contigo, tá? Eu também. Um dia me mandaram para Noronha chovendo, eu fui. E aí, eu cheguei para treinar, meu técnico reuniu a gente e falou assim, olha, eu tenho uma novidade, a gente tem um novo patrocinador. É a Universidade Cidade. Falei, mentira, que uma faculdade vai patrocinar a gente. Vai patrocinar, vocês ganharam o curso 100% grátis. Porra. Eu falei, agora eu vou chegar em casa, só preciso contar a história pro meu pai, né? Chego em casa, falo, pai, mãe, preciso falar um negócio com vocês. Eles sentam na sala. Acho que essa foi uma das primeiras vendas da minha vida. Eu viro para eles e falo assim, olha, eu tomei uma decisão muito séria hoje. Vocês sempre falaram para mim que quem faz o colégio é o aluno. E agora o nosso time tem um novo patrocinador, que é a Faculdade Cidade. E eu vou decidir prestigiar o nosso patrocinador. Então não importa a minha nota no vestibular. Eu vou seguir com eles. Aí meu pai, malandro pra cacete, falou, mas quanto tu tirou na UFRJ? Eu falei, eu não quero nem que vocês saibam disso, porque imagina se eu passei. Você vai querer me pressionar a estudar num lugar que eu não quero. Então ali eu vi que, porra, alguma coisa... Ali tinha um quê de vendedor. E aí, porra, pum, entrei na faculdade. Cheguei na faculdade, long story short, que processo seletivo difícil, cara. Cheguei, a mulher falou, você quer cursar o quê? Foi isso que ela falou. Eu falei assim, pode escolher? Ela falou o que você quiser. Você não é do convênio do Fluminense? Eu falei, sou. Ela falou o que você quiser, só preciso da tua nota do Enem. Eu falei, pô, maravilhoso. Tinha ali a notinha, os 7zinhos, que era a minha média. Entrei e aí entro em publicidade. Entro em publicidade na faculdade e aí começa o primeiro desafio profissional da minha vida. A faculdade era 2 quadras da praia. Então, porra, todo dia eu saio da Tijuca, tem alguém do Rio? Quem tiver do lado, cuidado, tá? A gente confunde carteira demais. Coisa do nosso lugar ali. Né? Cor parecida, telefone, então, que é tudo igual, é uma loucura. Só um aviso. Né? Normalmente eu saio da palestra, estou com 2 celulares, eu falo, que é isso? E aí eu saía da Tijuca, ia para Ipanema, para dormir ali, aquele trânsito, Rio Comprido, né? Chegava ali, era decisão foda. Puto, ou eu vou passá-la ou eu vou andar mais 2 quarteirão e ir para Ipanema ali na praia. Né? E normalmente você se engana, né? Que você fala assim, eu vou dar só um mergulhinho. Então, quando eu percebi que essa dinâmica ia dar ruim, eu falei, bom, vai dar confusão isso aqui. Eu me conheço. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no estágio. Eu vou arrumar um estágio no primeiro semestre. Fui lá no professor, Benedito Cantanhete, falei, professor, eu queria fazer um estágio. Ele falou, pô, mas, Alfredo, as pessoas começam a estagiar depois do 3º período. Falei, mas eu não sou as pessoas, Benedito. Eu quero começar um estágio quanto antes. Ele falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, pô, eu acho que eu sou criativo. Eu quero trabalhar com a parte de criatividade dentro da publicidade. Ele falou, então tá, então você precisa aprender a mexer em CorelDRAW e Photoshop. Você vai aprender a mexer em CorelDRAW e Photoshop, e aí eu vou te arrumar umas entrevistas para você fazer. Eu falei, porra, ótimo. Me inscrevi no Senac, fiz um curso de Core e Photoshop, até me dei um pouco bem ali, fui para casa. Eu lembro até dos dias que ele falou assim, agora você vai criar um portfólio. Mano, quando ele falou essa parada, eu falei, que imponente. Fui para casa, fiz, ele falou, ó, marquei 6 entrevistas para você. Galera, eu juro por Deus, eu fui nas 6 entrevistas. Fui rejeitado nas 6. Cheguei em casa frustrado, falei, porra, vou pedir um estágio pro meu pai. Meu pai era diretor de empresa grande, falei, pô, ele já via ele dando estágio para vários filhos de amigo. Naquela época tinha muito esse negócio de quem indica e tal. Falei, vou pedir pro meu pai me arrumar um estágio na empresa dele, vai ser de boa. Falei, pai, tive uma ideia. Começando a querer começar logo a trabalhar, botar tudo que eu aprendi em prova, o que você acha de eu estagiar no marketing da tua empresa? Ele em 5 segundos falou, melhor não. Aí eu volto pro Benedito e falo, Benedito, não achei interessante as agências que eu visitei. Ele falou, bom, tem uma vaga de atendimento, você quer trabalhar como atendimento? Eu falei, cara, vamos embora, vamos trabalhar como atendimento.
Me inscrevi. O primeiro trabalho que eu tinha era achar uma gráfica. Eu chego no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, em frente central do Brasil, vou na gráfica Primos, tem um cartaz gigante escrito o seguinte: seja representante comercial e ganhe 4 mil por mês. Hoje parece pouco, não parece? Mas naquela época, com 18 anos, o combo da balada era 189. 4 conto me garantiria de quinta a sábado Playboy. Então eu falei, eu nasci pra essa porra. Por que a mulher do meu teste vocacional não falou dessa parada de representante gráfico, porra? Fui lá e falei, moço, como é que funciona? Ele falou, é simples. Você vai comprar o seu kit gráfico, vai criar uma marca, vai botar a tua logo, e aí eu vou te rodar um mostruário, o teu portfólio. Eu falei, porra, segunda vez essa palavra, essa porra virou destino. E você vai visitando o negócio na rua, falando, ó, se você precisar de orçamento de imã de geladeira, cartão de visita, imã de geladeira, cartão de visita, e por aí vai. Eu fui para casa e falei, bom, agora eu vou jogar na cara dessas agências que me rejeitaram, que eu sou criativo, que eu sou designer, porra, eu preciso pensar num nome. Eu lembro que na época era a época daquela... tinha programa do Jô, depois do programa do Jô tinha, como é que era? Sessão da tarde, né? Não. Corujão. Eu lembro que passava o Corujão e eu não tinha ideia nenhuma. Já tinha passado do Corujão e eu não sabia nada. Aí eu consegui depois entender por que as agências não me contrataram. A melhor ideia que eu tive, minha empresa chamava Ideia Carioca. Porque eu tinha que ter a ideia, eu era carioca, eu juntei as duas palavras e criei minha marca. Faz sentido, porque a galera me rejeitou, né? Bom, mandei para lá uma semana para eu começar. Quem já teve cartão de visita aqui? Impresso. Levanta a mão alto para mim, só para eu ver. A turma é velha aqui, né, galera? Faixa etária de idade aqui é um pouquinho elevada. Eu tô nesse bolo, tá? Então não vou me cancelar por causa disso, não. Você lembra quando você pegou a caixinha de cartão a primeira vez? Que você abriu aquele cheiro de papel? E a sensação de poder de jogar na cara da tua professora, dos teus amigos que falaram que você não ia chegar a lugar nenhum? Galera, quando eu peguei a minha caixinha de cartão de visita, eu lembro de eu falando assim, porra, meus amigos são tudo estagiário, meu irmão. Eu já ficava imaginando, eu na balada, a menina falando assim, pô, mas qual é teu telefone? Eu falando, calma aí. Porra! Tu também pensou nisso, né? Muito bom. Porra, muito... Tu lembra? Eu lembro quando eu abri a caixinha, eu falei, meu irmão, eu já tô imaginando eu falando, toma aqui, porra. Era quase um James Bond, ela falando, irmão, me liga, cara. Eu falei, meu irmão, eu tô gigante, porra, meus amigos tudo estagiário, eu com meu cartão próprio de visita. Quando eu virei o cartão, eu errei meu próprio telefone. Meu Deus. O que coloca a gente numa história muito boa. Porque eu comprei o meu primeiro emprego e é o primeiro caso de autodemissão, né? E aí, beleza. E aí eu fui para casa, frustrado, puto. Falei, meu irmão, como é que agora eu vou visitar uma loja para vender um serviço que quando eu entregar meu cartão pro dono da loja, eu vou ter que falar, mas deixa eu riscar aqui meu telefone que ele mudou. E esse ele mudou é mudar um número só. E, cara, estranho, né? Essa história tá estranha. E aí, eu fiz a primeira venda da minha vida. A primeira venda da minha vida foi para minha mãe. Eu cheguei em casa, minha mãe estava na portaria falando com o porteiro. E há 20 anos atrás, galera, o telefone era aquele de jogo da cobrinha da Nokia. Estava começando a ter o telefone fino. O primeiro telefone fino foi aquele da Motorola, Motor Z. Lembra disso? Que a gente achava caríssimo, era R$3.400, a gente achava uma fortuna. Né? Mal a gente sabia hoje que o iPhone ia custar o preço de um Palio. E a minha tia era aquelas bancárias do Banerje. E bancário adora ter é o primeiro a comprar o celular. Só que o Rio de Janeiro não é um lugar tão seguro. Não é agora e nem nunca foi. O que aconteceu? Minha mãe estava falando que minha tia tinha sido assaltada na Praça Sans Pena. Então tinham passado lá, minha tia encontrou uma amiga, que há 20 anos atrás a gente tinha agenda de telefone. Vocês lembram dessa parada? Você tinha que trocar de telefone, você tinha que trocar os contatos. Era até uma época que você parava de ser amigo de uma porrada de gente. Você não passava o telefone. Essa é a verdade.
Então, perder o telefone era um puta prejuízo. Era uma trabalheira sem fim. E minha mãe estava revoltada. Sua tia foi assaltada, pegaram o telefone, ela encontrou uma amiga para anotar o contato e pegaram o telefone dela. E aí eu falei, mas minha tia tá bem, tá bem. E aí na hora, vendas eu acredito que tem alguma conexão com o Chico Xavier. Tem momento que tu não sabe nem de onde você está falando, mas você vai falar o que precisa ser dito. E eu olhei para minha mãe naquele momento e falei assim, ô mãe, você tem cartão de visita? Minha mãe é baixinha, ela olhou para mim e falou assim, eu sou dona de casa, Alfredinho. Eu vou ter cartão de visita para dar para quem? Para a mulher do hortifruti? E eu lembrei da expressão que o cara me falou, quando ele me vendeu para eu ser representante gráfico, ele falou, veja bem, né? Expressão de vendedor. E aí eu olhei nos olhos da minha mãe e falei, veja bem, eu não estou aqui falando de um cartão de visita. Eu estou falando de um objeto de segurança. Porque se minha tia tivesse cartão de visita e ela encontrasse alguém na rua, ela poderia ter trocado o contato sem tirar o telefone dela da bolsa. Numa cidade perigosa, como é o Rio de Janeiro, expondo os contatos das pessoas que ela gosta. Olha o trabalho, olha o prejuízo que ela vai ter agora. A minha mãe olhou para mim e falou, eu tenho certeza que você está usando droga. Não estava dando bom. Foi, voltou. E aí, mas o que eu falei tinha sentido para minha mãe. E aí ela virou para mim e falou, mas como é que funciona esse tal de cartão de visita? Falei, mãe, é muito simples. Você vai me dar o teu nome, seu e-mail, seu Orkut. 20 anos, porra. Seu Orkut, teu MSN, e eu vou colocar num cartãozinho, você vai me falar a tua cor predileta, eu vou colocar no teu cartãozinho. E aí você vai ter 1000 oportunidades de não ser assaltada no Rio de Janeiro. E aí ela falou assim, mas quanto custa isso? O cara tinha mandado eu cobrar 97. Eu me empolguei e falei 237. Falei, mas para você é só me dar chequinho que tá pago. Né? E aí vendi para minha mãe. E aí que eu vendi para minha mãe, aí eu entendi que a venda não é sobre a gente, a venda é sobre o outro. É sobre a capacidade que a gente tem de entender o momento, o sentimento, a vontade do outro e conectar aquilo que a gente quer entregar. Então, o que eu fiz a partir daquele momento ali, que foi a primeira criatividade da minha vida, e aí eu vi que eu não era criativo designer, mas eu era um criativo de negócio. E aí eu comecei a vender cartão de visita para meus amigos, que eu falava assim, mano, como é que tu vai chegar na balada e vai ficar, porra, você é estagiário da Ambev, irmão. Você não tem cartão, faz um cartãozinho de visita teu para tu chegar na balada e pá. Porra, aí meus amigos tudo compravam. Quanto é? 200, pô, 200 é barato. Porra, 200, aí eu fazia a conta ainda, falava 200 mil cartões, pô. Você não vai conhecer 1000 mulheres. Então, cara, pô, ficar 2 centavos cada mulher, tá barato, pô, né? Cada contato da balada, 2 centavos é muito barato. Então, porra, eu fui começando a criar novos mercados. Bom, long story short, galera, eu queria falar para vocês de onde eu vim, porque o que eu vou falar para vocês aqui é de um cara que aprendeu na rua, aprendeu a vender porta em porta, fundou uma empresa de tecnologia, vendeu 547 milhões usando a internet, vendi essa empresa por 14 milhões de reais. Na época, eu peguei esse dinheiro e investi numa empresa que tinha me comprado, que chamava Vetex, que em 2021, dia 21/7 de 2021, a gente abriu o capital dessa empresa na Bolsa de Nova York por 4 bilhões de dólares. Né? E aí eu já tinha começado o G4, já estava começando a escrever livro, então já tinha essa paixão por conteúdo, por compartilhar. E não foi esse evento, não foi o dinheiro que fez eu parar de ter essa vontade de estar usando a minha criatividade para vários tipos de mercado. Então, por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês, contando um pouquinho sobre o que eu acredito em vendas, o que eu aprendi ajudando a Vetex para mais de 45 países e vendendo tudo. E durante essa minha trajetória, as pessoas sempre me indagam isso aqui. Mas o que é vender? Vender uma arte, vender um dom. E diferente do que as pessoas pensam, e óbvio que uns têm mais facilidade, mas a facilidade não é de vender, a facilidade normalmente é de oratória, a facilidade normalmente é de empatia, né? É de engenharia social. A minha definição de venda é que
não é sobre o que a gente vende. É sobre o comportamento humano. Nunca é sobre, não importa se você vende um produto ou um serviço. Não é sobre o que você vende. É sobre o comportamento das pessoas. Isso que é o mais importante. E esse comportamento das pessoas, eles mudam em ciclos cada vez mais rápidos, em ciclos cada vez menores. Se vocês pararem para pensar, eu estou olhando para todos vocês, há 10 anos atrás, todo mundo aqui tinha uma câmera da Sony. Todo mundo aqui tinha uma câmera da Sony. A gente não usa uma câmera há muito tempo. Há 5 anos atrás, todos vocês aqui acordavam e iam pegar o jornal na porta de casa para ler as notícias. As notícias chegam na nossa cama no WhatsApp. Há 5 anos atrás, a gente ficava na fila no domingo para tomar paleta mexicana. Qual foi a última vez que vocês tomaram paleta mexicana? Eu lembro que você até porrada, morango e leite condensado. Era uma confusão só esse sabor, sempre acabava. Então isso mostra que a gente está vivendo uma geração que muda muito rápido de opinião, que muda muito rápido de comportamento. Se a gente for há 3, 5 anos atrás, acordar às 5 horas da manhã era coisa de quem trabalhava na indústria. Agora é quem é coach. Né? Banho gelado era uma coisa, porra, de maluco. Você não tinha dinheiro para ter água quente. Hoje em dia é hype. A gente compra geladeira para esfriar a água. Então, as influências, os comportamentos mudam muito, o que faz com que a forma de vender mude muito. Então, o que eu queria deixar de primeira lição desse nosso momento aqui? A primeira lição de vocês hoje, que eu queria compartilhar com vocês, para quem aceitar meus insights, é: não tem como vender do mesmo jeito para todo mundo. Os teus clientes compram o mesmo produto por motivos diferentes. Eu compro Botox para parar de suar no sovaco. 2 vezes por ano. A minha mulher compra porque ela odeia pé de galinha. Agora ela me obriga a fazer também pé de galinha. Seguro de vida é a mesma coisa, carro é a mesma coisa. Tem quem compra o carro para trabalhar, tem quem compra o carro para alguém, tem quem compra o carro para usar só final de semana, tem quem compra o carro para usar todo dia. Isso faz com que a gente precise aprender 2 coisas. Não se vende igual para todo mundo e nem todo mundo compra a mesma coisa. E a segunda coisa é: o que funciona hoje pode não funcionar daqui a 6 meses. Provavelmente não funcionará daqui a 2 anos. E com certeza vai voltar a funcionar daqui a 10. Porque o nosso instinto é ser cíclico. Tanto que se a gente parar para analisar, o mundo vintage sempre volta, né? As coisas, elas normalmente ficam velhas, depois elas se tornam antigas, e o antigo passa a ser chique. Não é assim tudo? Uhum. Na moda não é igual? É. Isso prova esses ciclos de mudança. Então, o que eu queria que vocês anotassem aí? Não se pode colocar a sua estratégia de venda no pedestal. Ela não vai funcionar para sempre. Aceite. Abra sua mente. Quando começar a ver a mudança, comece primeiro. Quantos de vocês produzem conteúdo hoje no TikTok, por exemplo? Levanta a mão para mim. O TikTok hoje no Brasil tem mais de 100 milhões de usuários. Todo mundo aqui conhece a Ferrari? Você já viu o anúncio da Ferrari em alguma mídia da tua vida? Alguém já viu um anúncio da Ferrari em algum lugar? Muito raro, né? Mas ela tem TikTok. Se tu botar escuderia Ferrari, você vai ver um TikTok da Ferrari. Você vai ver um TikTok da Lamborghini. Você vai ver o TikTok da Loro Piana. Ou seja, o mercado mais de luxo mundial investe no TikTok. Quem somos nós para não investir no TikTok? Então, muitas vezes a gente fala assim: mas eu nem olho, o meu público não olha. Você que acha. Você que acha.
A primeira coisa que eu vejo as pessoas errarem é elas tomarem decisão para o negócio delas de acordo com o gosto pessoal. Não é sobre você o teu negócio. O teu negócio é sobre o teu cliente. Por isso que eu tenho essa máxima aqui. A missão não é vender mais. A missão é vender melhor. Quem vende melhor, vende mais sempre. Essa pergunta você tem que fazer ela sempre. E eu aprendi uma coisa ultimamente, muito interessante sobre isso, que eu queria que vocês anotassem, não está aí escrito, que é o seguinte. Vender o que o cliente precisa é diferente de vender o que ele quer. E quem vende o que o cliente precisa vai ter esse cliente por mais tempo. Uma cultura do G4 hoje, vendemos a verdade. Tem muita gente que vai lá e fala assim, pô, eu quero muito fazer o curso do Alfredo, eu quero ouvir 5 horas de aula dele, 3 horas de aula, eu quero fazer pergunta para ele, eu quero fazer mentoria para ele, mas quanto o teu negócio fatura? Ah, o meu negócio está faturando 3 milhões por ano, não é o curso dele que você tem que fazer. Pô, mas eu tenho dinheiro, eu quero, mas não é o melhor proveito para você. Você quer fazer o dele? Começa pelo Traction. Porque o Traction vai te dar parâmetro para você ir para lá. E normalmente os clientes que seguem a jornada que a gente constrói, eles se tornam muito mais promotores do nosso negócio, indicam muito mais gente, fidelizam muito mais com a marca. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso, galera? Porque eu fui. E aí são coisas duras, e eu não estou aqui para cagar regra para vocês, tá? Vocês se incomodam de eu falar palavrão? Não. Já falei pra caralho também. Não, pergunta meio... Tudo bem. Era só para ter a certeza e ficar mais tranquilo. Depois a galera da edição que se preocupe para tirar. Essa é a grande verdade. Não é mais o jogo. O cara chegou lá para ser atendido. Ah, não, porque você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Às vezes você tirou o cara de uma zona de conforto que você ancorou no cara, de que ele na tua clínica, ele no teu atendimento, é muito mais caro do que ele imagina. Ao invés de você fazer o cara voltar 5 vezes no ano no teu consultório, você vai fazer o cara em uma vez no ano e gastar tudo. Não é mais sobre a capacidade que as empresas têm de tirar dinheiro do cliente. É sobre a capacidade que as empresas têm de se relacionar com o cliente. De manter. Se o teu cliente vai 5 vezes na tua clínica, ele tem mais chance ou menos chance de indicar a gente. Ele vai postar mais ou menos vezes a tua clínica. Então não é sobre, o cara foi lá, puta, vamos tentar arrancar o dinheiro que der dele. É como é que eu vou gerar valor, como é que eu vou criar relacionamento, como é que eu vou entender o que esse cara quer, para exatamente construir uma jornada em cima disso. Isso é vender melhor. Eu provo para vocês isso em números. Quando vocês estão olhando lá na clínica de vocês, no negócio de vocês, o lead, geração de lead. Aí você tem lá, o anúncio 1 dá R$213, o anúncio 2 dá R$152, o anúncio 3 dá R$97. O que vocês querem na reunião com o marketing de vocês ou na hora de contratar uma agência? Vocês querem o quê? Querem mais ou menos lead? Vamos chegar lá. Vocês querem mais lead. Ainda mais quem tem sobrinho. Não é isso? Qual é a decisão certa aqui? O 3. Porra, eu quero lead. Vamos botar mais lead. Eu vou ter mais chance de vender. Não se iludam. É isso que vocês vão buscar. É essa informação que vocês vão olhar. É isso que vocês vão tomar de decisão. O cara vai chegar para você com 3, você não vai falar, eu quero o que converte melhor. Tu vai falar, bota dinheiro nesse aqui que eu quero mais chance de vender. Aí quando você começa a olhar conversão, um tá 10, outro 8, outro 2. Qual é o melhor? O 1, né? Mas se você olha o custo de anúncio por venda, que já é outra informação, que é o quê? É o que o cara comprou, não é se converteu ou não. Isso aqui, eu já tenho certeza que 90% daqui não vê. Tenho certeza absoluta. Vocês param aqui, não para? Fala a verdade para mim. Vocês param aqui, não para? Vocês olham a quantidade de lead e olham qual que converte. Mas vocês olham o custo de anúncio por venda? Porque quando você olha isso, qual é o melhor? 2. Mas tem mais. Porque quando você tem gestão do teu negócio, quando você entende, e aí talvez é a mensagem mais importante que eu queria passar para vocês, de todos os médicos que eu treino, vocês são o produto
vocês são o canal, vocês são o gestor. E vocês são o dono. Vocês têm 4 caixinhas no trabalho de vocês. Vocês têm 4 caixinhas. Você tem a tua agenda de produto, que é quando você está lá atendendo, cuidando, fazendo, operando, tratando. Você tem a tua caixinha de canal, que é quando você está lá produzindo conteúdo, você está lá palestrando no evento, você está lá criando autoridade. Você tem a tua caixinha como gestor, que é quando você está lá tomando decisão, trabalhando, criando processo, mapeando as coisas, que você sabe que você tem o feeling, não adianta querer terceirizar isso. E você tem a tua outra caixinha, que é a de dono. Quando você tem controle do teu negócio, quando você entende o que você consegue extrair do teu cliente no tempo, e você começa a olhar o teu LTV do cliente, ou seja, cara, o quanto eu tenho capacidade de, quando o cliente entra na minha clínica, na minha empresa, eu consigo construir de valor dele ao longo do tempo. O melhor anúncio que você tinha que continuar investindo, o teu melhor canal era o 1. Isso acontece em 90% dos negócios. Tem várias ações que vocês param de fazer porque vocês acham que não dá resultado. Mas você não está olhando para o LTV do cliente que essa ação te traz. Você só está olhando para o que ela está vendendo na hora. Porque ela converteu na hora. E eu queria que vocês anotassem o negócio, não está aqui, a minha cabeça, como eu falei, ela é meio Chico Xavier, então algumas coisas ele está mandando eu dizer para vocês. Qualquer ação de venda na empresa de vocês, não existe ser cara ou barata. Existe fazer valer a pena. O exercício que quando você tiver uma ideia, vou falar básico. Vocês devem receber muito influenciador querendo fazer permuta. Não recebe? A pergunta que você tem que fazer, o exercício que você tem que fazer é: como é que eu faço valer a pena? Não é só o post. Será que vale a pena eu ter uma foto no feed? Será que vale a pena eu jogar para a imprensa que esse cara está vindo aqui? Será que eu não consigo usar esse cara para me apresentar outros 3 influenciadores? E aí uma ação de um influenciador já não vira uma ação de 3, porque aí eu uso o network dele para poder chegar em mais 3? Esse é o exercício que as empresas não fazem. Vou contar uma história real para vocês, eu devo estar muito estourado no tempo. Mas pode, né? Pode ir. Nicolas, qualquer coisa, tu me avisa uns 15 minutos antes do nosso limite. O Chico falou que tem mais tempo. O Chico chegou falando alguma coisa aqui. Onde é que eu estava? Aí que eu pego o aluno que está prestando atenção ou não, entendeu? Fica ligado aqui. Aqui eu já passei muito por isso na minha vida. Eu esqueci mesmo. História real. Meu time chegou para mim e falou assim: quero patrocinar o podcast. Podcast é um negócio que vocês estão dando mole, tá? Não vejo médico nenhum fazendo ação em podcast. Podcast hoje é público qualificadíssimo. Toma esse insight de Chico para vocês. Podcast. Chegou meu time para mim, Alfredo, Diego do Flamengo lá, o capitão do Flamengo lá, o ex-capitão, tá fazendo um podcast de disciplina, liderança, muito legal. Passaram aqui pra gente, a gente achou muito bom. Conseguimos uma puta negociação de 140 mil por 100 mil reais para patrocinar 10 episódios. Parece ok, pô. O que é? Não, vai ter a marca lá e vai ter um CTA. Eu falei assim, como é que a gente faz isso valer a pena? O que é isso valer a pena? O que a gente quer com isso? Só a exposição de marca? Aí eu começo o exercício. E se o Diego viesse aqui fazer um podcast com a gente? Ele, seria do caralho, mas ele iria cobrar. Eu falei, mas bota aí, pô. E se a gente fosse no podcast do Diego? Seria irado, mas ele iria cobrar. Bota aí. E se ele fosse jogar uma partida de futebol com nossos alunos? Seria irado, mas ele iria cobrar. Eu falei, coloca aí. E se ele, quando viesse aqui no G4, a gente fizesse um post collab com ele, dando uma volta no escritório? E se cada reels que a gente produzisse do podcast com ele, a gente conseguisse fazer com o post? Mas ele vai cobrar. Eu falei, mas coloca aí. Porque não é o quanto custa. É o quanto eu vou usar aquilo. Porque o retorno vem de quê? O retorno vem dessa capacidade. Resumindo, mandamos para eles, cara, a gente teve essas ideias aqui, quanto fica? O que aconteceu? Eu pedi o que ele nem sabe precificar. Sabe o que veio? Isso aí acho que dá uns 200 mil. Falei, 150, nós fechamos aqui,
Ou seja, por 50 mil a mais, eu fui no podcast do cara, o cara veio no meu, eu fiz 3 posts de feed collab com o cara, e o cara foi numa palestra, num evento meu. Só uma palestra do cara, quando você pede a mercado, é 70 conto. Entende a diferença? Agora, sabe por que você não está fazendo isso? Porque é a tua sobrinha que está no marketing. Você acha que a tua sobrinha, o teu sobrinho vai pensar dessa forma? Não. Você acha que o teu analista vai pensar dessa forma? Não vai pensar dessa forma. Ele vai pedir orçamento. Vocês sabem onde toda empresa... Eu arrumo 10% de lucro para todo mundo aqui. Vocês querem? 10% sim. Eu acho certeza, sim. Querem? Quê? Óbvio, eu sou ONG, porra. Não vou cobrar agora. Eu tenho certeza que quem toca compras da empresa de vocês é uma secretária. É? Você mesmo? Então vocês vão fazer uma experiência e vocês daqui a 6 meses vão me ligar, vão me mandar uma mensagem, ou vão falar com a Lapidare. Vocês vão contratar um vendedor para a área de compras. Toda compra, pensa o seguinte, é matemático. Para você ganhar R$1, você tem que vender quanto? Se a tua margem é 30%, quanto você tem que vender para ganhar R$5, mais ou menos isso aí. Não é isso? Então, cada R$1 que você economiza, você está faturando 5. A cada 10 dias a mais de prazo de pagamento, você está ganhando fluxo de caixa. Se você ganha fluxo de caixa, você ganha capital para investir. Esse é o maior erro das empresas médias brasileiras. Bota um auxiliar administrativo para tocar qualquer negociação de compra. Cada compra do teu negócio pode encarar como uma oportunidade de lucro. Se tu ligar para o teu fornecedor e trucar o teu fornecedor, ele vai baixar 5% ou não vai? É 5% de margem de lucro. Você produziu lucro. Aí as empresas às vezes estão lá se matando para faturar R$10 mil a mais, R$100 mil a mais, para ganhar quanto? Se a tua margem é 30, para ganhar 30 mil, faturou 100 para ganhar 30. Eu tenho certeza que se vocês derem um gás na planilha de conta de fornecedores de vocês, hoje, vocês em 3 meses arrumam R$30 mil de desconto. Mas assim, certeza. Certeza. Tem aquele congresso que você já sabe que vai, que você compra em cima e paga mais caro. Tem a passagem de avião que você compra, que é em cima, que você compra em cima que é mais caro. Por quê? Porque a área administrativa fica lá a pessoa pedindo cotação e tomando decisão do mais barato. Não negocia. Não pede. Valeu, Chico. Tamo junto. Façam isso e eu tenho certeza, mas assim, absoluta. Vou dar outra dica aqui também infalível para vocês. Falei que minha palestra é meio bagunçada. É meio bagunçado. Vocês têm, vendedor louco. Vocês têm algum cliente que está sem responder vocês há muito tempo? Então vocês vão fazer a estratégia esposa. Conhece essa? Aí você fala, esquece. Vocês vão mandar 5 mensagens e vão apagar. Vocês vão pegar o WhatsApp, vão pegar 10 clientes que não respondem vocês há muito tempo, vocês vão mandar 5, não pode ser 3 parece sem querer. Manda 5 e apaga. Eu duvido que metade não fale oi, porque a gente não consegue lidar com a curiosidade. Curiosidade é um dos gatilhos mais importantes do nosso momento. O FOMO de tô perdendo uma chance. Porra, era alguma coisa importante. Façam isso, depois agradeço a Chico. Então, o que a gente começa a ver como tendência? Eu vou dar uma acelerada por causa do tempo. As marcas mais admiradas do Brasil, elas estão começando a entender que para elas se comunicarem com multigerações, elas precisam de multi-estratégias. Então, cara, não é, se você vai na Faria Lima, no aeroporto, é um garoto propaganda. Se você vai na Paulista, é outro garoto propaganda. Cada produto, cada lugar, cada canal vai ter uma linguagem de comunicação diferente. Por quê? Porque as
Estamos vivendo essa era. Não adianta a gente se enganar. Canal diferente, persona diferente, produto diferente, oferta diferente. Essa é a grande realidade. Esse é o grande desafio que toda empresa passa em vendas. Cada canal tem uma jornada diferente. Então não adianta você querer vender, a minha empresa vende assim. A pergunta não é como a tua empresa vende. A pergunta é como o meu cliente compra. O cara que vem do Instagram, ele compra como? O cara que vem do Google, ele compra como? O cara que vem do site, o cara que vem de indicação. Como cada canal que eu tenho, que vem o cliente, funciona. Para que você entenda essa jornada e crie estratégia em cima dessa jornada. Porque no final, o que qualquer negócio precisa é desses 12 verbos. Você precisa entender, cara, como é que eu sou visto por mais pessoas, como é que essas pessoas que me viram me conhecem, como é que essas pessoas que me conhecem vão lembrar de mim. Como é que eu vou gerar interesse nessas pessoas, como é que eu vou fazer elas terem desejo de ter o que eu vendo, como é que elas vão querer. Porque não adianta desejar. Tenho certeza que muitas de vocês aqui desejam ter uma Birkin. Você deseja, mas tu não tem a coragem de comprar. Vocês podem. Mas você não tem a coragem. Por quê? Porque o desejo ainda não virou eu quero. Porque quando o desejo vira eu quero, o que você faz? Você financia, você parcela, você se endivida. Né? Essa é a verdade. Então a gente tem que separar. Tem muita marca que erra ou que perde, por quê? Porque ela fica nesse âmbito do desejo. Aí o próprio público dela não sabe que é possível. Por quê? Porque o que vai fazer você retroalimentar o negócio é as pessoas te terem, te usarem e gostarem do que elas usaram. Isso vai fazer as pessoas te amarem. Quando as pessoas te amam, elas te indicam. E quando as pessoas te indicam, elas te defendem, que é o maior ativo, o maior output de uma marca forte. Seja pessoal, seja o médico, seja o que for. Esses são os 12 verbos do marketing. Aí tem o que eu falei para vocês no TikTok, né? O lance que eu até falei, vocês acham que o público de luxo compra TikTok? Olha as marcas que estão investindo no TikTok, né? Então, são algumas coisas que a gente fica negligenciando o óbvio, e aí quando a gente vê, a gente deixou o tempo passar, né? Uma coisa interessante aqui em dados para vocês, 74% das pessoas realizam pesquisa online enquanto estão em loja física, né? Ou seja, quantos clientes não estão lá no Instagram falando com você, não estão no WhatsApp falando com você, não estão dentro da tua clínica, mas não estão pesquisando na internet? Ou seja, não tem como não se posicionar hoje bem na internet, seja através de conteúdo, site, uma série de coisas. 80% são mais favoráveis de comprar de empresas que oferecem vendas personalizadas. É isso, galera. Você vai no shopping hoje, o tamanho do valet é maior do que o estacionamento normal, quase. 40% mudam de ideia por causa de algo no momento de interação com a marca. Olha que loucura. Olha o quanto o nosso secretário, o nosso atendimento, a forma como a gente se comunica com o nosso cliente, ele impacta demais o nosso resultado. A gente está falando de quase metade. O que significa isso em ação para a gente? Quando a gente contratar alguém que vai falar com o cliente, a gente tem que perguntar qual era a nota dessa pessoa em português. Porque vocês concordam que essa pessoa passa o dia inteiro falando no WhatsApp com o teu cliente? E você perguntou se ela era boa em português? Quantas vezes a pessoa que fala com o teu cliente não falou o nome dele errado? Quantas vezes ela não fez uma mensagem que ela não mandou a pergunta? Que ela não botou o ponto, que ela não botou o sinal? Ou seja, anota aí, comunicação é o maior desafio da década. Por que comunicação é o maior desafio da década? Porque não é sobre falar. Falar todo mundo fala. O difícil é ser ouvido. Mandar mensagem todo mundo manda. Vocês sabem, eu já toquei uma operação de 35 milhões por ano, de 35 milhões por mês de venda pelo WhatsApp. Por mês não, por semana, né? Sabe qual era o maior diferencial da nossa operação? A hora de mandar mensagem. A hora de mandar mensagem.
A hora de mandar mensagem no teu WhatsApp é mais importante do que a mensagem. Quantas mensagens importantes vocês não deixam de responder porque a pessoa te mandou numa hora que você estava todo enrolado e aí quando você pegou o teu telefone a mensagem estava lá embaixo? Ou seja, você tem que pensar qual é a melhor hora de você falar com o seu cliente. Você tem que perguntar, falar, cara, qual é a melhor hora da gente falar com você? Porque essa informação pode mudar o nível de engajamento das tuas mensagens. Segundo, no próprio WhatsApp, que eu sei que todos vocês usam o dia inteiro, né, a empresa de vocês, no próprio WhatsApp, você pode falar por texto, por áudio e por vídeo. Quando o cliente está sem me responder, a primeira coisa que eu faço para ele é mandar vídeo. Por quê? Curiosidade. Pô. O cara recebe um vídeo, ele não carrega. Aí ele já vai e clica aqui que está falando comigo. Então, se vocês hoje, por exemplo, eu já fiz e deu certo, tá? Não sei se em cada negócio funciona. Se vocês estão com um problema hoje de converter agendamento, por exemplo, do cara confirmar, começa a mandar vídeo. Oi, fulano, tudo bem? Estou aqui só para confirmar a sua consulta, etc e tal, papapá. Vocês vão ver um aumento grande na resposta dessa mensagem. Repara a quantidade de coisas que eu estou falando para vocês básicas, que vocês estão assim, pô, é verdade. E isso é uma provocação para vocês abrirem a cabeça de vocês para quantas coisas básicas eu tenho deixado de fazer. Quanto eu estou gastando meu tempo tentando achar a fórmula mágica e não estou fazendo a fórmula básica. O básico dá dinheiro, galera. O básico dá dinheiro. O futuro das vendas é psicologia e matemática. É a capacidade que você tem de entender o comportamento humano para criar estratégia e você quantificar para entender o que dá certo e o que não dá. Simples assim. Isso funciona em qualquer coisa, desde vender brigadeiro no sinal. Porra, quantos carros eu vou? Olha só, se eu fosse vendedor de brigadeiro no sinal, pô, qual o horário que as pessoas querem mais doce? Depois do almoço, eles comem pouco, não é isso? Quando a gente está depois do almoço, a gente quer o quê? Um docinho. Não é assim? É só vocês pensarem. Quando você vai no restaurante aquilo, como é que foi? Eu sei que vocês estão muito ricos, não frequentam mais esse tipo de lugar. Mas quando vocês vão no restaurante aquilo, o que tem perto lá do pagamento? Uma porrada de micro docinho. Porque depois do almoço você quer um docinho. Não é isso? Final do dia, tu quer uma torta. Se teu dia foi uma merda, você quer se afundar. E se teu dia foi bom, você quer comemorar. Então, visto assim, eu tenho 100 brigadeiros para vender por dia. Qual é o horário que as pessoas vão comprar mais e vão pagar mais caro por ele por conta do comportamento? Repara que até vender brigadeiro no sinal tem estratégia. Aí você começa a ver, porra, quando eu vou no carro que está cheio, vende mais ou quando eu vou no carro que está a pessoa sozinha? O carro que é luxuoso, o carro que é mais popular, quando é homem, quando é mulher, por quê? Quando o sinal fecha, eu tenho um tempo. O que o brigadeiro do sinal faz, o cara que vende brigadeiro no sinal? Ele vai em todo mundo, ele vai até onde ele consegue e depois volta recolhendo. Se eu fosse vender brigadeiro no sinal, eu ia ser muito mais assertivo. E o outro problema, o cara vende o brigadeiro no sinal e ele não tem teu contato. E se tu amou o brigadeiro dele, como é que tu compra de novo? Ou seja, até quem vende brigadeiro no sinal tem que ter CRM. Como? Dá um crédito para o cara de R$50 se o cara quiser. Cria um cartãozinho de visita, R$50 no teu próximo pedido pelo delivery. Coloca o teu WhatsApp e entrega para o teu cliente. Aí agora você não só está oferecendo o teu produto, como você está prospectando e transformando o teu trabalho em lead para aumentar a tua chance de venda. Entende? Não é tecnologia, não é inteligência artificial, é a forma que a gente pensa. Por isso que a gente precisa moldar a nossa cabeça para pensar de forma diferente e buscar esse diferencial no óbvio. A empresa de alta performance, ela não se preocupa com a concorrência dela. Vocês não têm que preocupar o que o do lado está fazendo. Vocês têm que preocupar como é que eu estou garantindo a experiência do meu cliente. Quem é meu cliente? Como é que eu estou garantindo a experiência para ele? Porra, para eu atender criança, ter um sorvetinho faz toda a diferença. Para eu atender mulher, ter um chocolate light faz toda a diferença. Para eu aprender um empresário, fila faz toda a diferença. Para o mesmo produto.
Eu chego lá na clínica, eu boto Botox, eu só posso ir de noite. Aí eu quero ir de noite por 2 motivos. O primeiro é para vergonha, né, de botar Botox no sovaco. Agora eu já postei e falei que vendi meu sovaco, agora tem merchan no meu sovaco. E o segundo por causa da minha agenda. Aí eu chego lá de noite, tem uma porrada de empresário. Por quê? Porque não é o horário que eu funciono, que a empresa funciona. É o horário que o meu cliente quer ser atendido. Então, eles viram que existe um público de empresário que gosta de ter agenda nesse horário. Então, eles focam a comunicação da agenda nesse horário para quem? Qual é o canal para ele falar com o empresário para atender esse horário? Aí você começa a fazer aquele exercício. Porra, esse produto é uma solução para esse público que frequenta esse canal. Pronto. Ela praticamente pegou um horário que a clínica ficava vazia e transformou num novo produto. O futuro, ele é relacional. A gente vê isso por conta da quantidade de comunicação, de link de comunicação que a gente tem. Então, essa é uma grande verdade. Vou voltar ali que vocês estavam tirando foto. Então, a gente tem que parar de achar que a transação é o milestone de vitória. Ah, o cliente comprou. Ah, o cliente... Não, cara, o cliente veio, o cliente curtiu minha foto, o cliente comentou minha mensagem. O futuro, o resultado está dentro do engajamento. A marca que cresce hoje no mercado não é a marca que grita para 1 milhão de pessoas. É a que sussurra 10 vezes em 100 mil pessoas no ouvido. Não é quem fala mais alto, não é quem gasta mais. É quem consegue manter mais presença, mais proximidade, que dá certo. No final do dia, eu queria que vocês tivessem um dever de casa. Vocês têm 2 desafios aqui. O primeiro desafio: quais são as tuas iniciativas para diminuir o seu custo de aquisição do cliente? Ah, Alfredo, mas o que é custo de aquisição do cliente? Isso, quanto custa para você adquirir um cliente? Você vai pegar, Alfredo, como é que eu faço essa conta? Muito simples, você vai pegar lá, basicamente, tá? Para começar pelo simples, você vai pegar lá, quanto eu gastei em marketing e vendas no ano passado, quantos pacientes eu tive, quanto custou cada paciente. Esse é o valor que você tem de custo de aquisição do cliente. Qual é o teu objetivo como dono do negócio? Fazer o que com esse valor? Diminuir ele. Como é que eu sou melhor, mais criativo? Como é que eu acho um canal mais barato para diminuir o custo de aquisição de cliente? E o outro projeto é como é que eu extraio mais valor do meu cliente no tempo? Você sabe qual é um mês que, teoricamente, na teoria, você pode ser mais agressivo para comprar cliente? Vocês têm noção? Janeiro. Porque você tem o ano inteiro para extrair valor dele dentro daquele cohort, daquele período. Então, quando você começa a entender, a provocação aqui é só para vocês realmente entenderem a quantidade de repertório que vocês podem acrescentar na gestão de vocês para vocês crescerem. Eu nem lembro mais. Isso aqui é Chico. Por que janeiro? Quem segue a Virgínia aqui? Que isso? Estou com vergonha? Né? Janeiro ela faz as promoções muito loucas, né? Por quê? Porque o cliente que ela adquire em janeiro, ela vai conseguir vender para o cara o ano todo. Então, dentro do ano de faturamento, ela vai conseguir construir valor em cima daquele cliente. Isso é teórico, tá, galera? Não é para todo mundo em janeiro falar de graça aqui, vamos. Não é isso. Mas, dentro de um ano fiscal, janeiro, você tem 11 meses de construção de LTV daquele cliente, se você olhar para ano fiscal. O cliente não são o resultado do processo. Os clientes, eles são o processo. O cliente é a fonte para criar estratégia. Não é o que vocês querem criar de estratégia. O lance é o que o meu cliente quer, aonde ele procura. Então, quais são as perguntas que vocês precisam responder? Aonde o meu cliente procura? Quando o meu cliente precisa? O que o meu cliente quer? Se você responder essas perguntas, vocês vão saber o que é fazer marketing no negócio de vocês.
No final do dia, marketing não é post de Novembro Azul. Não é Feliz Dia das Mães. Marketing é qual é as objeções dos meus clientes. Como eu quebro essas objeções. Às vezes você quebra objeção com fluxo de pagamento, às vezes com método de pagamento, às vezes com preço, às vezes com serviço, às vezes melhorando a oferta, às vezes melhorando atendimento, às vezes criando horário na agenda. Então, às vezes, a gente tem que sair desses frameworks confusos, dessas coisas, e falar, cara, no final do dia, é criar perguntas básicas e criar resposta para essas perguntas. Vai sempre existir o que o seu cliente quer fazer e o que você quer que ele faça. Isso aqui é uma imagem que me ensinou muito. Do lado esquerdo está Brasília, lugar planejado por um dos maiores arquitetos do mundo. Olha que maravilhoso, olha que desenho incrível. Mas na grama, os caminhos, porque as pessoas não querem fazer esse retorno todo. Já do lado direito está a Universidade de Michigan e uma porrada de caminho. E quem fez esses caminhos não foram nenhum arquiteto ou engenheiro famoso. Quem fez esses caminhos foram os próprios alunos. Não tem ninguém melhor do que os alunos que saem atrasados para ir para a faculdade andar pelos menores caminhos. Quando você está com pressa, você não passa, não cria o menor caminho? Não é assim? Então o que eles fizeram? Eles abriram a faculdade, deixaram as pessoas pisarem pela grama durante 2 semanas e depois pavimentaram o caminho que os alunos pisavam. A lição aqui é, para de ficar inventando. Começa a observar, a ouvir, a documentar o teu cliente para ver o que ele precisa, para você criar estratégia em cima do que ele precisa. É uma modinha. Temos que ser inovador. Primeiro descobre o que as pessoas querem e atenda as pessoas. Depois você melhora. Eu fui para a China agora. Primeira vez na minha vida que eu fui para a China. Eu fiquei impressionado com o chinês. Se eu pudesse resumir o chinês para mim é o seguinte. O chinês ele pega qualquer coisa e o primeiro objetivo dele é fazer mais rápido. Porque se ele faz aquilo mais rápido, ele ganha força de produção. A primeira missão, fazer mais rápido. Ele aprendeu a fazer mais rápido, ele aprende a fazer mais barato. Ele aprendeu a fazer mais barato, ele aprende a fazer melhor. É por isso que eles estão dominando o mundo. Porque não tem inventar, não tem mimimi. Esse copo é muito maneiro, como é que a gente faz mais rápido esse copo? Como é que a indústria que faz ele faz em 3 dias, eu faço em 1? Cara, aprendi a fazer em 1. Agora, como é que eu melhoro esse copo? Melhorei esse copo. Como é que eu faço ser mais barato? Essa é a lógica. Para isso, a gente precisa aprender a parar de ter foco no cliente, que é o que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente pensa, e começar a entender qual é o foco do cliente. Qual é o foco dele. Eu adoraria ficar parado no meio. Adoraria. Eu tenho joelho operado. Mas ia ser igual a entrega se eu ficasse parado no meio? Porque a sala é larga, pô. Eu não ia ficar perto da galera, eu não ia conseguir olhar para ver quem está prestando atenção, quem está tirando um cochilo. É óbvio. Então não é sobre o que eu quero, é sobre o que vocês querem. É sobre o que funciona melhor para vocês, é sobre como eu entrego o melhor para vocês. A comunicação pragmática é uma coisa importante, né? Sempre se comunicar de acordo com o momento, no lugar ideal e com o formato certo, que eu já falei com vocês sobre isso. O lance do formato. Sempre gere valor para quem você está falando. Qual o momento de se conectar com a pessoa, qual o melhor momento, o melhor canal e o melhor formato. Lembrar desse desafio hoje da comunicação. Então, você está perdendo vários negócios porque o teu atendimento lá, a tua secretária, só está mandando mensagem para o cliente, ele não responde, ela continua mandando o quê? Mensagem. Ela não manda um áudio porque ela tem vergonha, ela não grava um vídeo porque ela tem vergonha. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, Alfredo, mas é muito fácil falar isso, né? Não, não é fácil. O G4 hoje fatura 320 milhões por ano, são 130 vendedores e todo mês eu gravo mais de 100 vídeos para os clientes que não respondem. Então, desculpa, mas vocês não vão conseguir falar para mim que vocês não têm tempo de gravar vídeo para os clientes de vocês. É impossível.
Que eu faço 100, o Thales faz 100, o Nardon faz 100. Se o cara é um lead quente que está sem responder há muito tempo, a gente vai lá e grava. Fala, irmão, tudo bem? Ó, estamos aqui, hein? Estamos te esperando no G4, pá. E esses vídeos vendem mais de 2 milhões de reais por mês. Eu tenho certeza que muitos de vocês recebem uma porrada de direct. E aí vocês sentam em cima do, eu não tenho tempo de responder. A gente tem 2 pessoas que só respondem o nosso direct. Às vezes o cara vai lá e curte uma foto minha, aí a pessoa que trabalha lá vai e fala assim, pô, irmão, vê lá quem é o cara, e fala, pô, tem que vir no G4, hein? Aí o cara vira e solta. Porra, eu quero muito, mas ainda não fechei. Acabou. Vende 3 milhões de reais por mês só puxando conversa no direct. 3 pessoas. É básico, né? Não é contratar um CRM, não é inventar roda, não é plantar bananeira para ir trabalhar. Quantas coisas básicas vocês estão deixando de fazer? Então a marca tem o poder da conexão, persona tem o poder da conveniência, jornada se torna uma solução. Então quando você tem uma marca forte, você cria uma comunicação para cada persona da tua empresa, é conveniente ela falar com você, ela não compra, ela está resolvendo um problema. Porque a percepção dela é que você resolveu um problema para ela. Essa é a grande verdade. Aonde você está, você não vende, você se posiciona. Aonde o cliente procura, você se diferencia. E aonde o seu cliente precisa, você está disponível. Esses são as três perguntas mais importantes para vocês criarem estratégia. Aonde meu cliente frequenta? Como é que eu me posiciono lá? Quais são os lugares e canais que meus clientes procuram? Como é que eu me diferencio lá? E como é que eu fico disponível quando o meu cliente precisa? E uma coisa legal do diferencial, faça um exercício. Liguem para os seus clientes e perguntem quais são os teus 3 principais diferenciais. Porque eu vi ao longo da minha carreira que o diferencial que o dono acha que tem, o funcionário não acha que é. O diferencial que o dono acha que tem, o cliente dele não percebe que é. E no final do dia, não é o que você acha, é o que o teu cliente percebe. Essa é a grande verdade. E quem vai ser o melhor consultor de negócio para vocês? E aí eu pergunto, vocês já ligaram para o cara que deixou de ser teu cliente? Isso é muito importante também. Porque no final, tem uma frase que eu fiz há um tempo, que é pare de vender, do meu primeiro livro, do Bora Vender, que é pare de vender e faça o teu cliente comprar. E isso é exatamente spin selling, que é você entender uma situação, investigar um problema, você cria uma implicação e aquilo se transforma numa necessidade. Como é que vocês... Vou pegar rapidinho, tá? Como é que vocês venderiam esse caderno aqui? Usando spin selling? Alguém quer se arriscar? Pago 100 no Pix. Do ingresso do Vale. Eu trouxe um presente para eles do Vale. Como é que venderia esse caderno aqui? Como é que vocês venderiam? Quer tentar? Não, né? Posso Tem que tentar? fazer curso de oratório, hein? Cadê? Aqui. Ó, pronto, apareceu duas. Porra, ela acendeu até a luzinha, mas parecia presidente. Tipo, fudeu. Vai lá, como é que você venderia esse caderno? Boa tarde, meu nome é Tâmara, sou ginecologista obstetra. Queria entender um pouquinho do que você veio hoje para me procurar, o que você gostaria. Não, mas é o caderno, né? A ginecologia. Não? É o caderno. Como é que você Não, mas venderia eu o caderno? eu queria entender um pouquinho do seu dia para poder colocar o caderno junto. Meu dia é muito corrido. Eu acredito que você no dia a dia possa esquecer de anotar os principais eventos e tô vendo aí que você é casado. Então, pode ser que você esqueça o aniversário da sua esposa.
e ela vai ficar muito brava com você. Quem sabe você fizer aquela anotaçãozinha naquele dia especial, você vai estar sempre com você esse caderno e você vai lembrar dos momentos especiais e principalmente dessas datas que não podem ser esquecidas. O que vocês acharam? Palmas, pô. Bom, foi bom. Alfredo, boa tarde. Você está numa sala aqui com muitos possíveis clientes de você e eu não estou vendo que você está com o celular para anotar nada. Eu te ofereço um caderno para você anotar os contatos de todos eles. Ó. Tinha mais alguém daqui, né? Ele fez o que eu ia fazer. Boa. Isso é spin selling. É você tentar pegar e criar essa conexão. É você tentar entender a situação, você investigar um problema, igual ele fez com o negócio do telefone. Pô, você está sem o celular aí para anotar. Criou uma implicação, pô, você não vai pegar esses contatos? E o caderno se transformou numa necessidade. Aí eu pergunto, quem atende o teu cliente já estudou isso? Então como é que você quer cobrar dele vender mais? Como é que você quer aumentar a tua conversão? Se você só está falando para ele quanto custa, como funciona, como é que é a clínica, como é que é isso. No final, galera, o segredo do encantamento é alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Se eu te devolver o caderno, olha o carioca, já ia botar ali nas minhas coisas. Quem já foi para Disney aqui? Levanta a mão para mim. Boa. A Disney é uma aula disso. A Disney é o lugar onde você vai, você passa em média 8 horas, 1 hora andando em brinquedo, 7 horas na fila, você sai assado, cansado, suado, chorando, indicando para todo mundo. Por quê? Porque ela alinha o interesse e gerencia a tua expectativa a todo momento. A Disney, ela parcela a nossa frustração. Quando você entra num brinquedo que tem 2 horas de fila, o que acontece? Primeira coisa, ela alinha o interesse. Você quer andar nesse brinquedo, é 2 horas de fila. Segundo, ela gerencia a tua expectativa. Quanto maior as filas, você vai entrando em salas e parece que o brinquedo vai começar. Já perceberam isso? A fila, ela vai entrando dentro do brinquedo. E aí você vai passando, aí você passa na sala e tem uma musiquinha, aquilo ali vai parecendo, vai começar agora. Não, não é agora. Né? Mas isso aqui é muito importante, galera. Por que isso aqui acontece hoje em dia e por que o problema da gestão de expectativa é muito grande? Por um único motivo. Nós somos uma geração mimada. Nós entramos no carro. Experimente voltar para casa hoje sem botar no Waze quanto tempo demora. Você se corrói. Vocês lembram quando vocês eram crianças, que vocês entravam no carro e ficavam, tá chegando? Tá chegando? Não existe mais essa frase, tá chegando. Não existe mais a ansiedade, porque a primeira coisa que você sabe ao entrar no carro é quanto tempo demora para você chegar no teu destino. Nós somos essa geração, nós somos consumidores assim. A gente quer saber quanto tempo vai demorar. O problema não é a pizza no delivery demorar 1 hora, o problema é demorar 1h05. A gente precisa se preocupar com isso. A gente tem que entender se o que eu estou prometendo para o meu cliente, se a expectativa dele, se ela está sendo administrada. Ele está ficando ali o tempo que ele está esperando, a coisa está acontecendo na velocidade que ele aconteceu. Nós somos a geração da mensagem instantânea. Nós estamos acostumados a mandar mensagem no WhatsApp. Se a pessoa não responde a gente em 10 minutos, a gente foi ignorado. Por isso que eu digo mais uma vez, qual é o desafio dos próximos 10 anos? Qual é? Eu falei aqui, qual é? Comunicação. A gente se comunica o tempo inteiro. Vocês acordam olhando o WhatsApp. Não se iludam, vocês acordam olhando o WhatsApp. Vocês vão dormir olhando o WhatsApp. A gente olha no mínimo 5, 10, 20, 30 stories por dia. A gente está o tempo todo se comunicando.
Não tem jeito. Ou a gente aprende a se comunicar melhor, ou a gente treina o nosso time oratória, gatilho mental, storytelling, ou as coisas se tornam cada vez mais rasas. A gente não lê notícia. As últimas 5 notícias que vocês compartilharam com alguém, você só leu o título, que veio no próprio link do WhatsApp. Você viu, falou, ih, fudeu, fulano atacou ciclano, encaminha. A gente é a geração da fofoca. A gente é a geração rasa. Basta ver uma notícia no Instagram que a gente printa e manda no grupo do WhatsApp. Só o título. Você nem sabe a profundidade dela. Você nem quer saber o contexto. A gente é a geração da carona. Viu o negócio, porra, eu pego carona na opinião de alguém. Bom, para a gente fechar por causa do tempo, né? Apesar do Nicolas, acho que dormiu ali. Para fechar rapidinho, 7 mentalidades, então, empreendedoras que eu exercito. Primeiro, rotina produtiva. Se você quer ser alta performance, se ganha no milésimo de segundo. Se você quer ser alta performance, se você quer ser ultra produtivo, a tua agenda começa no domingo. Ninguém altamente produtivo não sabe aonde está colocando o tempo, o esforço dele. Você tem que saber quais são as suas prioridades, aonde você está alocando o teu esforço, qual é a tua agenda. Segundo, criatividade empírica. Tem que tentar fazer as coisas diferentes. Tem que acreditar nas coisas que parecem idiota. Tem que fazer as coisas, às vezes, babaca. A criatividade, ela não tem gênero, grau, ou número, ou nada. Às vezes a gente deixa de mandar uma mensagem porque a gente fala muito idiota. E aquele post ia viralizar pra cacete. Às vezes a gente para de fazer um determinado conteúdo, ou não dá um feedback para uma pessoa que fala, isso aqui é muito simples, é óbvio que ele sabe. E não sabe. Tem que ter disciplina fanática, você tem que ser disciplinadamente fanático. Você tem que criar ali quais são os pilares da tua vida inegociáveis. Segundo, não tenha medo da vulnerabilidade, não tenha medo do teu erro, não tenha medo do teu lugar de fraqueza. Eu aprendi ao longo da minha vida que eu preciso me manter a maior parte do meu tempo no meu lugar de potência e eu não preciso acabar com meus problemas. Eu preciso administrar os meus problemas. Então eu vejo muito empreendedor que está crescendo, ou que está começando, falar assim, cara, eu fico muito ansioso, preciso acabar com a minha ansiedade. Eu não conheço um empresário gigante que acabou com a ansiedade. Você aprende a administrá-la. Então as tuas fraquezas não é sobre você acabar com elas, é sobre você administrar elas. Eu sei que eu sou ruim nisso aqui, eu vou me evitar, me colocar naquela situação. Acreditem, quanto mais tempo você passa na tua área de potência, mais resultado você vai gerar para o teu time, para a tua empresa e para você. E eu falo com vocês assim, não é que eu li no livro, aprendi com alguém, eu estou falando da minha vida. Eu era o cara que meu pai achava que eu não ia chegar a lugar nenhum, que as pessoas falavam que eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu ouvi a minha vida inteira. Eu tenho 37, como eu falei para vocês. Eu ouvi 15 anos da minha vida, 10 anos da minha vida. Porra, você tem que aprender a falar inglês, mano. Se tu não aprender a falar inglês, você, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu fiz IPO sem falar uma palavra em inglês. Já tinha dinheiro para pagar um tradutor. Eu não deixei o meu ponto fraco me parar. Então, entende o poder da vulnerabilidade, atua sobre ele, mas se coloque no teu lugar de potência. A curiosidade ela tem que ser eterna, não importa aonde você está, quem você é, quantos seguidores você tem, quanto dinheiro você juntou, não interessa nada, você tem que ser um eterno curioso. Você tem que parar de só aprender com o teu segmento. Sabe como é que eu aprendi a vender melhor para o meu cliente? Num domingo. Que eu pensei, largado no sofá, eu falei, qual é o produto mais difícil de vender todo mês para o cliente? Aí eu falei, ração, né? Ração commodity. Que tem a mesma marca em 300 lugares e todo mês o cliente precisa comprar.
Falei, preciso conhecer alguém dono de pet shop para saber como é que o cara funciona. Como é que você lembra que teu cliente precisa de ração? Como é que você sabe que a ração acabou? Como é que você se diferencia da outra pet shop? Porra, vender ração não tem nada a ver com vender G4. Vender ação não tem nada a ver com uma empresa de software. Só que foi aprendendo com aquele cara que eu construí uma estratégia de CRM que esse ano vai fazer a gente vender quase 40 milhões. Foi traduzindo como é que se vende ração para vender curso que a gente conseguiu mudar a nossa estratégia. Então, quer saber como é que você vende todo dia para o mesmo cliente, toda semana, todo mês para o mesmo cliente sem ter CRM? Vai conversar com o padeiro, pô. Tu já viu o padeiro com CRM? E ele te chama pelo nome, porra. Ele sabe até o horário que você vai. Será que ele anota num papel? Como é que ele lembra essa porra? Ele fez o curso Memorize? Então, a curiosidade tem que ser eterna. Não tenham medo da tecnologia. A tecnologia ela veio para potencializar aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Não tenham medo. Seja mais interessante do que interesseiro. Não é só sobre o que você faz, é sobre o que você representa. As pessoas boas vão sempre estar ao lado e querendo estar próximas de pessoas interessantes. Para mim, a missão do novo vendedor é produzir conteúdo diariamente, fazer network, se conectar com pessoas, encantar as pessoas, educar essas pessoas, transbordando conhecimento, saber que divulgue aquilo que você faz, não tenha medo, não tenha vergonha e aprenda a mensurar as coisas que você faz, o que funcionou e o que não funcionou. Esses aqui são os 3 livros que eu já escrevi. Quem quiser o meu primeiro livro de presente, faz um stories daqui da palestra de hoje, me marca lá, @Alfredo Soares, e manda um direct que eu vou mandar o link para vocês fazerem o download da versão digital. E para finalizar, o presente do Vale aí para vocês. Não tem mais ingresso presencial, mas se vocês quiserem assistir o online, a gente está fazendo um valor simbólico só de R$100 para vocês assistirem 2 dias do Vale online. Tá? O Vale é uma imersão que a gente faz para 9.000 pessoas, que a gente declara nossos planos, nossas ideias, nossas apostas para o próximo ano de 2025 do âmbito de gestão. Então, se vocês quiserem, final de semana aí, tá aí o link para vocês. Tá? Bom, senhoras e senhores, queria agradecer essa tarde junto com vocês. Estourei um pouco o tempo, mas me senti aqui falando na ONU, então aproveitando já o G20. Se eu tirar uma foto hoje bem, eu posso falar que eu fui no G20. A frase que eu queria deixar para terminar hoje aqui é a frase que eu ouvi no IPO da Vetex no ano de 2021. A gente estava ali realizando o sonho de abrir capital da empresa por $4 bilhões. Naquele momento ali, muitos sócios estavam realizados financeiramente. E o Mariano, que é o CEO da empresa e cofundador, ele falou para a gente a seguinte frase: tenham mais paixão pelo seu futuro do que orgulho do teu passado. E eu queria deixar essa mensagem final de empreendedor para empreendedor, que vocês são. Se apaixonem pelos próximos 10, 20 anos da clínica, da profissão de vocês, muito mais do que vocês se orgulham dos últimos 5, dos últimos 10. É essa paixão por esse futuro e essa relação com o que vocês querem se tornar que faz a gente suportar o presente. Sem você ter essa relação, sem você criar essa maturidade, sem você estar indo numa direção, o presente fica chato pra cacete. Que vocês usem esse dia e esse evento para declarar o futuro de vocês. Tamo junto. Bora vender. Valeu.